Oi, bom dia. Olá pessoal, bom dia! Segunda-feira, 12 de novembro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Começou a funcionar um site que reúne denúncias de crimes na internet no país. Kickboxing. Cada vez mais as crianças se interessam pela luta. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Começou a funcionar um site que reúne denúncias de crimes na internet no país. A pornografia infantil lidera a lista. A Central de Denúncias traz informações de 7 entidades que recebem registros de crimes cibernéticos. Não é difícil encontrar mensagens preconceituosas na internet. Neste ano, um site que planejava um ataque à bomba contra alunos da Universidade de Brasília resultou na prisão de 2 suspeitos. Na página, eles pregavam ódio a negros, homossexuais, feministas e judeus. No Brasil, nos últimos 6 anos, mais de 3 milhões de sites foram denunciados por crimes cibernéticos. E quase todos eles estavam hospedados fora do país, a maior parte nos Estados Unidos. Um levantamento feito pela ONG SaferNet mostra que, de 2006 para cá, a pornografia infantil lidera as denúncias de crime na internet. O racismo aparece em segundo lugar. Outros crimes vêm em seguida, como apologia e incitação a crimes contra a vida, homofobia, intolerância religiosa, maus tratos contra animais, xenofobia, neonazismo e tráfico de pessoas. O próprio aumento no uso da rede no país reflete-se em também aumento no número de denúncias, mas também a gente percebe que há hoje uma conscientização muito maior. As pessoas denunciam muito mais porque já têm noção que existem esses canais onde se pode fazer essas denúncias. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos está disponível para consultas a partir desta segunda-feira. O site traz dados de 7 entidades que recebem relatos desse tipo, como a Polícia Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. São cerca de 2.500 denúncias por dia, a maioria anônimas e sem fundamento. Mesmo assim, elas já resultaram em 7 operações da Polícia Federal. Para fazer denúncias de sites que praticam crimes cibernéticos, basta acessar a página safernet.org.br. Você já notou que as sementes estão cada vez mais presentes na mesa do brasileiro? O bom dessa mudança no hábito alimentar é que, por serem ricos em fibras, os grãos ajudam a promover saúde. Linhaça, quinoa e chia. Essas sementinhas de nomes estranhos que há pouco tempo eram desconhecidas viraram mania na mesa dos brasileiros que se preocupam com a saúde. Ricas em vitaminas, fibras, minerais e ômega 3, elas ajudam a emagrecer, a combater o colesterol, regulam o intestino e previnem contra doenças. A nutricionista Elizabeth Sampaio explica que muitas delas têm propriedades parecidas e todas são ricas em fibras. Só que é preciso ter cuidado com as quantidades que serão ingeridas. Toda e qualquer fibra que a gente utilize, ela tem caloria. Então não dá para usar também a revelia numa quantidade que acha que pode ser usado e mal misturado, digamos assim, ou seja, a combinação dessas fibras com outros alimentos. Então a gente diria o seguinte: se a gente partir para as sementes, semente de quinoa, semente de chia, linhaça, em torno de 2 colheres de sopa ao dia para um adulto e 1 colher de sopa para criança, digamos assim. Na hora da compra é importante pesquisar para conseguir a melhor oferta. Em feiras e atacados como esse, por exemplo, o preço chega a ser 90% menor do que em lojas especializadas. Outra dica é optar por produtos nacionais como a aveia e o gergelim, que geralmente custam mais barato. Guilherme, que há 2 anos aposta numa alimentação mais saudável, diz que o investimento vale a pena. Eu tive um desempenho melhor nos exercícios, principalmente no desempenho na parte da corrida. Eu corro, tenho maior ritmo, melhor desempenho, principalmente nessa parte. Na musculação eu sinto só menos cansaço. Cachoeira, praia, árvore, fruta.
As empresas de reciclagem investem em novas tecnologias para garantir o reaproveitamento de embalagens que misturam tipos diferentes de materiais e, por causa disso, são mais difíceis de serem recuperadas. É o que você vai ver agora. Elas fazem parte do dia a dia de todos nós e estão nos salgadinhos, biscoitos, chocolates. Mas e depois do uso? O que fazer com elas, as embalagens? Eu não jogo no lixo, eu ponho numa sacola separada, depois eu levo no reciclado. Na minha casa eu separo todas elas, o plástico dos perecíveis, só que eu não sei para onde que vai. Nem todo lixo reciclável é igual. Estas embalagens, por exemplo, são feitas de BOPP. O nome vem de uma sigla em inglês e significa película de polipropileno bioorientada. O BOPP é o principal material usado pela indústria para embalar os alimentos. Isso porque o plástico isola o calor e a umidade e o spray de alumínio ajuda a manter conservado o alimento. Todos os anos, são bilhões de embalagens como esta colocadas no mercado. Como outros compostos plásticos, o BOPP demora mais de 100 anos para se decompor. A reciclagem é uma solução, mas o processo não é fácil. Esta empresa, no interior de São Paulo, desenvolveu uma tecnologia específica para estas embalagens. O material entra nas máquinas, é moído e triturado antes de passar pela lavagem e secagem. O passo seguinte é o processo de extrusão, no qual o plástico, por meio de uma máquina, se torna pastoso e depois é solidificado em água fria. O material é derretido e granulado para comercialização como resina plástica reciclada, voltando ao processo para processos de injeção, para lixeiras, pallets, entre diversos outros produtos que podem ser feitos com plásticos. A responsável por recolher e distribuir as embalagens para as recicladoras é esta empresa da capital paulista. A reciclagem do BOPP não é um processo difundido no mercado brasileiro, é um processo que está crescendo e está se aprimorando, mas por enquanto é uma porcentagem muito pequena, porque é um material muito difícil e requer muita experiência. Essa empresa de reciclagem, também no interior de São Paulo, recebe vários tipos de resíduos. Entre eles esse daqui, o saquinho de suco em pó. Por ter alumínio e plástico, a embalagem exige um processamento diferenciado. Essas embalagens geram muito resíduo industrial, não só o pós-consumo, como o industrial também tem perda em processo. A gente transforma essas embalagens em placas que são utilizadas substituindo a madeira. Setores como o de segurança e da construção civil usam o material que também se transforma em móveis e outros objetos. Ideias que podem parecer simples, mas precisam de muito investimento em tecnologia. A gente tem um centro de pesquisas nos Estados Unidos que desenvolve formulações, ou seja, desenvolve receitas de como incorporar esse resíduo que a gente coleta em processos de reciclagem que vão originar novos produtos. Esse é o nosso grande segredo, nosso grande desafio. O kickboxing é um esporte de contato muito praticado como defesa pessoal. A modalidade foi criada no Japão há meio século e, pouco a pouco, ganha espaço aqui no Brasil. E não são só os adultos, não, que se interessam pela atividade, Cláudia. As crianças também descobriram a luta, Davi. Kickboxing, o nome já diz. Em inglês, kick significa chutes, boxing, socos. E para ser um bom lutador é preciso cabeça, dedicação, foco e determinação. E isso, essa dupla aí tá mostrando que tem de sobra. Apesar da pouca idade, João, de 7 anos, e Vinícius, de 9, levam os treinos e a filosofia da prática bem a sério. Ter muita disciplina e não bater na escola sem motivo nenhum. Vinícius pratica o kickboxing há 2 anos e, pela precisão dos golpes, mostra que o esporte tem lhe dado muita habilidade e rapidez. Durante as aulas de kickboxing, além de lutar, as crianças aprendem a ter disciplina, autoconfiança, respeito aos mais velhos e concentração, o que também ajuda no desempenho escolar. O professor e lutador Emerson Falcão começou na capoeira aos 12 anos. Aí conheceu o kickboxing e se profissionalizou. Hoje, aos 26 anos, já competiu 37 lutas e venceu 29. É o atual detentor do cinturão de campeão brasileiro no esporte. Como professor, também dá aula para crianças, mas explica que é preciso alguns cuidados. As crianças ainda estão em formação, então você não pode dar a mesma aula que você dá para um adulto, competidor. Para a criança, ter um pouco menos de contato.
puxa mais a parte da disciplina, da parte física. Mas será que o kickboxing é uma atividade indicada para criança? O cardiologista e médico do esporte, Dr. Serafim Borges, não vê benefícios e considera um risco. Por mais agressão que você, teoricamente, a criança não faça no seu parceiro, ela pode, involuntariamente, atingir a cabeça da outra criança ou atingir até um órgão vital e trazer um dano muito grave. Naqueles esportes de contato, por exemplo, como o futebol, você não tem a intenção de agredir, diferentemente do kickboxing. Você tem que... Qual é o interesse do kickboxing? É você lutar. Já a avó do João, Tânia Milar, apoia o neto e torce para ele não abandonar o esporte. Acalmou, deixou ele mais concentrado, deixou ele mais amigo dos amigos. Impedir as crianças de praticarem esportes como o kickboxing é quase impossível. No entanto, sabendo dos riscos, fica mais fácil lidar com a situação. É igual um esporte outro qualquer, por causa que quando chega na luta a gente tem proteção. Tem que ter muito cuidado, que o kickboxing, de agora, ele não é para ser machucado com o olho roxo. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.